Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje nós vamos bater uma conversa, mais uma vez, com Júlio Bonafonte, que é presidente do Conselho Deliberativo da CETESG e diretor da nossa federação, FESPESP. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje conversando aqui com Júlio Bonafonte, um grande lutador aqui do funcionalismo público, servidor público aposentado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça e também diretor da Federação das Entidades Associativas do Estado de São Paulo, a nossa FESPESP. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, graças a Deus, goze. E mais uma vez é uma honra estar aqui para a gente bater esse papo no programa Cidadania e Serviço Público, que traz a você as mensagens e tudo o que realmente, o contexto do que vem ocorrendo no funcionalismo aqui em São Paulo, em Brasília, enfim, no que se refere à própria cidadania. Uma das coisas que a gente tem conversado bastante com o Júlio Bonafonte, eu queria que agora ele voltasse a esclarecer, é a questão dos precatórios alimentares. Precatórios alimentares, a gente já explicou aqui no programa também diversas vezes, são questões salariais, são salários que o servidor não recebeu como deveria ter recebido, entrou com ação, ganhou ação na justiça, aí virou o tal do precatório alimentar, que é um processinho, afinal de contas, que vai terminar no depósito do dinheiro devido ao servidor. Como estão os precatórios, Júlio, ou a história dos precatórios? Pois é, o precatório é uma novela antiga, né? E a gente tem dito o seguinte, que precatório alimentar, veja, o primeiro dado estatístico para você compreender a gravidade do problema precatório alimentar, porque precatório alimentar, o Estado, o município, os governantes de plantão, nos últimos 33 anos, vamos repetir, 33 anos, praticaram um verdadeiro calote oficial, o que é uma grande vergonha. É a maior vergonha que nós temos em termos de Constituição. A Constituição estadual, federal não é cumprida e o governante que pratica o calote não é punido, o que é grave, é muito grave, porque ele deveria ser punido porque ele jura cumprir a Constituição e não cumpre. Então, tem servidores, já faleceram, 85 mil, vou repetir o número, 85 mil servidores sem receber em vida o precatório alimentar. Veja bem, que é um processo que ganhou na justiça, né? Veja bem, um processo de 1986, um gatilho salarial. Veja bem, 86, você está falando 86, 24 mais 12, está falando em 36 anos. Muito servidor, aposentado, pensionista, se já tinha idade, infelizmente veio a receber, veio a falecer e não recebeu o precatório. A família vai receber, mas é o servidor, aquele salário, por que é caráter alimentar? Porque era do salário dele, da aposentadoria, da pensão, era alimentos, e isso não foi pago. E aí vem moratórias, vai governador, passa para o outro, tivemos várias emendas, passa para 10 anos, agora a última é a emenda do calote oficial, que é a 62. 62 está no Supremo Tribunal Federal para ser julgada. Então, para ser julgada como inconstitucional. Como inconstitucional, porque veja, ela joga mais 15 anos para frente. Ela fala, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma moratória de mais 15 anos para serem pagos precatórios. A única coisa que ela trouxe, assim, razoável, era uma preferência para os idosos de doença grave.
Mas não recebe tudo, recebe uma pequena parcela. Até 3 vezes a requisição de pequeno valor. Então, uma partezinha, para fazer frente antes de morrer, está sendo pago. Mas isso não resolve absolutamente nada, porque a maioria do servidor tem 3, 4, 5 precatórios. Nós mesmos, da PESPESP, e pelo intermédio da CETES, da NSJ, estamos lutando, porque tem que ter preferência em todos os precatórios e não somente uma vez. Então, a questão do precatório é gravíssima. Nós fizemos sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no plenário, mostrando a inconstitucionalidade de todas essas questões, a ponto de quererem fazer leilão do seu dinheiro, que é um absurdo, uma brincadeira fazer leilão. E aí nós estamos lutando para que você receba em vida o precatório alimentar. Como está sendo julgado o mensalão, acabando o mensalão, a nossa expectativa é que entre em pauta o julgamento da emenda 62, para que a gente possa viabilizar um tempo menor o pagamento precatório. Bom, quer dizer que são 33 anos, você falou? De calote. De calote, mais 15 anos. Mas em compensação, se nesses 15 anos o governador ou o prefeito não pagar, eles são punidos? Não são punidos. Esse é o grande problema, e o grande culpado é o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, que deu um cheque em branco. Mas nós não vamos punir, tirar o governador e colocar o interventor, porque o que cabe chama-se intervenção federal. Teria que vir o interventor, então o Supremo diz, mas ele não vai vir com a malinha do dinheiro. Não é isso que nós queremos. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, ele tem que dizer, o governador, o prefeito tem que cumprir a Constituição, eu vou fazer um cronograma de pagamento para ele, nos próximos 4 anos, todo mês ele vai pagar X para fazer frente à dívida. Isso acontece com nós, cidadãos, nós vamos para você ter uma dívida de imposto IPTU, e você tem que pagar sob pena de penhora. Se você não pagar, eles querem penhorar o seu imóvel, enfim, o seu bem. Só que o governo não faz isso. Não tem, então, o Supremo Tribunal Federal deu um cheque, deu um aval para a impunidade. Então, grande culpado, e nós estamos levando isso ao Supremo Tribunal Federal, e o próprio relator, que é o ministro Aires Brito, já no primeiro voto, a nosso favor, já exatamente diz, nós temos culpa no Supremo, que nesses anos nós não punimos aqueles que deveriam ser punidos. Bom, então, aguardando aí o julgamento da inconstitucionalidade. Sim, vamos aguardar. Enquanto isso, está sendo pago alguma coisa? Parece que agora o governo do estado deposita, isso pela emenda 62, deposita no Tribunal de Justiça, e cabe ao Tribunal de Justiça do Estado fazer o pagamento, seja do Estado, seja da Prefeitura. Isso, em geral. E o Tribunal de Justiça é 1,5% da receita líquida. A vinculação com a receita líquida é bom, mas o percentual é muito pequeno. Teria que ser 5% da receita líquida, que em vez de pagar em 15 anos, nós conseguiríamos pagar no máximo em 4 anos. Então, 1,5% da receita líquida é muito pouco. Tem que alterar o percentual, que nós estamos lutando para isso. O governador fica obrigado, todo ano, a depositar na conta do Tribunal de Justiça 1,5% da receita líquida, exatamente para efetuar esse pagamento do precatório. Mas aí, veja bem, no estado de São Paulo, é bom que fique claro, está sendo pago o precatório de 1999. 1999, e nós estamos indo para 2013. O que é pior, uma parte desse dinheiro é reservada para pagar o doente, chama a preferência. Preferência para o idoso, que tem mais de 60 anos, e para o doente, com doença grave. Ela é muito importante, essa informação. Você procure seu advogado, leve o documento e peça para ele requerer essa preferência, que pelo menos no caso do estado de São Paulo, até 60 mil você recebe. Quer dizer, recebe em termos. É depositado o tribunal por fato de funcionário, encaminha o depósito, tem muito depósito parado que ainda não conseguiu ser levantado, porque o tribunal não tem estrutura para agilidade para poder fazer isso. Mas está sendo depositado. Agora o presidente do tribunal, ele tem feito um esforço maior, fazendo uma espécie de um mutirão, para que a gente consiga fazer com que as pessoas levantem esse dinheiro depositado. Júlio, eu queria até, tá aí a questão do precatório, na verdade, resolvida em parte, né? Uma 10ª parte, né? Vamos colocar assim, uma 10ª parte, né? E aguardando o julgamento do Supremo. Agora, tem outra coisa também, a questão da... Você falou
do aposentado, do pensionista, por motivo de doença, etc. e tal. Nós temos a emenda 70, Perfeito. que fala, tira uma injustiça que era, quando ele era aposentado por invalidez, ele estava recebendo às vezes menos de 40% do que ele ganhava na ativa. Proporcional, né? Proporcional. E ele não pediu a aposentadoria, foi por determinação médica. A emenda 70 veio resolver isto. Significa que ele passaria a ganhar a integralidade. Como é que está isso? Pois é, essa é uma questão muito importante. Quando foi a emenda 41, a última reforma da Previdência, prejudicou absurdamente esses aposentados por doença. Porque ninguém aposenta por doença porque quer, ficou doença, aposentou. E aí foi feita a emenda. Só que a emenda 70 aprovou a partir da data dela, quer dizer, a partir do ano que vem. Só que essa situação vem desde abril de 2004. Então, nós já estamos estudando a situação de poder reivindicar esse período atrasado desde abril de 2004 até setembro do ano 2011, né, que foi o ano passado. Bem, mas aí tem um outro caso grave, porque resolveu para todo mundo, não. Teve alguns que aposentaram após a emenda. Quem aposentou após a emenda é um problema muito sério que nós estamos enfrentando no funcionalismo, é a questão do benefício previdenciário. Ele não tem o mesmo direito daquele outro aposentado. Eu costumo dizer que agora nós temos 3 categorias do aposentado. O aposentado que aposentou com a integralidade, o aposentado que aposentou proporcional, o aposentado, aquele que aposentou após a emenda do governo Lula, isso na emenda 41, e aí ficou várias situações, são tratados de forma distinta. E aí, mesmo considerando a emenda 70, ainda assim não está se atingindo a integralidade. Um assunto muito grave que nós estamos tentando resolver, porque se é para ter a integralidade, não pode ser proporcional mesmo para esses que se aposentaram após a emenda 41. Quer dizer, temos que tratar de forma igualitária, quem aposentou antes e depois, porque se é por doença e é integral, não dá para estabelecer um termo, mas aposentou antes, aposentou depois. Aposentou pela mesma circunstância, por doença. Se aposentou por doença, então tem que ser integral e não proporcional. No caso que se aposentaram após abril de 2004, começa a fazer o cálculo pela média dos últimos anos. E quando começa a fazer média, já não atinge mais a integralidade, dá uma proporcionalidade. Então restou muita gente que aposentou por doença após a emenda 41, que é uma situação que nós, representando o servidor lá no SPPrev, estamos lutando para ver se iguala a todos nessa situação. Se ele não se aposentasse por invalidez, e com esse que veio depois da emenda, e continuasse trabalhando, ele atingiria num certo momento a integralidade? Não atingiria, porque essa já é uma situação, o benefício previdenciário é uma aposentadoria pela média e começa a ter uma relação com tipo aposentadoria INSS. Hoje, quem aposenta após a emenda 41 e não tinha os requisitos, se aposentou posteriormente porque não tinha o requisito, ele vai ser aposentado pela média dos últimos anos. E essa média faz com que não atinja a integralidade, recebe menos. E ainda a questão da aposentadoria. Quem está ingressando no serviço público, hoje tem 2 situações, é o aposentado da 3ª categoria. Eu digo, nós temos o aposentado de 1ª categoria, de 2ª categoria e 3ª categoria. O que é um absurdo, vai ser tudo uma coisa só. E ele vai entrar no serviço público, ele vai ter no máximo de uma aposentadoria o teto do INSS. Aí, se ele quiser mais, ele vai ter que pagar a previdência complementar. Mas a emenda 70 não fala em proporcionalidade. Então, na verdade, cabe aí ação também para tentar receber. Na verdade, a gente quer ver se resolve administrativamente, sem que tem que entrar com ação, mais anos de disputa e mais precatório. E até aí quem já aposentou por doença vai vir a falecer, não vai ter solução. Mas o tribunal já até publicou quem vai receber integralidade e quem vai receber proporcional. Pois é.
Então aí só caberia ação. Pois é, vamos tentar ver se a gente, por intermédio da nossa querida FESPESP, da associação, fazer ver ao presidente do tribunal que realmente possa ser corrigida essa situação, independente de ação. Se não tiver outra alternativa, não vamos ter que entrar com uma ação para poder brigar para esse pessoal. Júlio, uma outra coisa que está preocupando a gente é que hoje o que sobrava, o que ficava para a pensão, já teve uma diminuição grande. 70%. Do que ultrapassa o teto de INSS. 70% que ultrapassa o teto do INSS. Isso. Mas parece que vem nova mudança aí, né, Júlio? Vem. Ou pelo menos vai se tentar uma nova mudança via Congresso. Olha, nós temos que ter muito, já ficar atento, ficar com disposição de acompanhar isto. Nós antigamente falávamos um saco de maldade. O saco de maldade, quando a gente pensa que o saco já estourou o de maldade, vem novas maldades. E uma das novas maldades é exatamente essa questão da pensão. E a pensão, já começa a falar em 50%, aquela que 70% mais para 50%. O filho que tinha a idade até, nós conseguimos que ele ficasse pagando a faculdade até 24 anos, já não vai ter mais, vai voltar para 21 anos, ele deixa de ter esse auxílio. Muitos beneficiários, vai mudar o quadro de beneficiários. Tem até uma situação que se comenta que é interessante, que a pessoa que tem uma idade maior não pode casar com mulher nova, com menos de 40 anos. Tem que casar com mais de 40 anos. Com menos de 40 anos não pode, porque não vai administrar a pensão. Então, isso já existe. Já está engendrado uma nova reforma com muitas modificações, porque se acredita que a pensão agora já não é mais aposentado, não é palavra aposentadoria, agora começam a falar na pensão, que a pensão é que está atrapalhando a vida de todo mundo. Na verdade, a pensão, você pagou por ela. Olha que interessante, quando falava que nós não pagávamos aposentadoria, nós falávamos, vocês só pagaram pensão, nós pagávamos 6%, lembra o IPET, era pensão. Se nós pagamos a pensão, nós demos um laço financeiro, nós queremos deixar esse legado para a nossa família. E é isso que está sendo cortado. Vai mudar uma nova reforma. Então nós temos que ir lá trabalhar para ver que tipo de mudança e em que vai nos prejudicar. Com certeza é um novo saco de maldade que nós vamos ter que brigar para combater. O aposentado, o pensionista, virou prejuízo da nação, né? Sim. Para o governo, não é isso? Exato, é ele. Agora vem essa questão também daquela PEC que está rodando, que o aposentado, dependendo de quanto ele ganha, ele paga uma parte para o SPPREV, no caso do Estado de São Paulo, mesmo depois de aposentado, né, Júnior? No caso... O que você acha que vai acontecer com essa PEC 555? Essa PEC 555? Que eliminaria o pagamento do aposentado para o aposentado do A exemplo do precatório, que eu comentei que teve uma 10ª parte, que falou, vamos dar um dinheirinho só para quem está muito doente, doença grave, ou quem já está com idade também bem perto do fim da vida, resolveu-se falar o seguinte, olha, vamos fazer um sistema, porque é absurdo, não tem que pagar nada, é isento. Tanto é que nós estamos na OEA, Convenção Interamericana, para dizer que existe a isenção. O Supremo Tribunal Federal, ele fez uma decisão salomônica, meio para cá, meio para lá. Fala, até o teto do INSS, hoje, por exemplo, 3.670, está isento. O que ultrapassa, você paga 11%. Bem, mas não é, isso aqui não existe, tem que estar isento também. Aposentado de INSS é isento, ele não paga mais nada. Ele não paga mais nada de aposentadoria e pensão. Bem, então, já que hoje tudo está comparando, o serviço público está virando aposentadoria do INSS, também nós queríamos a isenção do INSS. Mas tem uma emenda, a emenda 555, foi aprovado na Câmara pelo relator, e aí o deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou um projeto dizendo, olha, vai ficar isento a partir dos 60 anos. 60 anos, fica 60, 61, 62, só fica isento total a partir de 65. Então, 1/5, 2/5, até 65 anos ficaria isento. Estamos lá brigando, já tivemos várias vezes em Brasília, agora esteve lá conversando, agora está para estar em pauta. Nós estamos pedindo para os deputados colocar em pauta para que resolva essa situação da isenção. Aliás, uma coisa, nós falamos no início do programa, você falou que
o que se está esperando lá no Supremo, a votação, vai depender aí depois do julgamento do mensalão. Uma coisa engraçada, né, Júlio? Porque todo aquele dinheiro do mensalão foi utilizado exatamente para que uma base de deputados se ligasse ao governo e votasse exatamente a reforma contra o servidor público. Pois é. Você vê que é interessante, né? E hoje está sendo julgado, por quê? Porque fizeram reformas, comprou-se isso, todos os governos. Comprada. Por nada. E aí, estamos aqui, continua essa mesma luta, nova reforma. Cada vez que você vê no jornal, você pode ver na televisão, déficit da Previdência, pensionista está gastando X. Quer dizer, todos os males financeiros do país estão por conta do aposentado e pensionista do serviço público. O resto não, o resto está tranquilo, não há problema nenhum. Se dá isenção de IPI, se incentiva a venda de automóvel, tudo. Mas aposentado e pensionista, esse está causando um mal econômico desse país. Não é verdade, você sabe disso. E nós vamos ficar combatendo para mostrar, denunciando que não existe isso. Ao contrário, nós somos realmente vítimas. Não culpados, vítimas. Conversamos no nosso programa de hoje com Júlio Bonafonte, conselheiro da ACETEG, presidente do conselho da ACETEG e também diretor da nossa federação, da FESPESP. Fique agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Devido ao primeiro turno das eleições municipais que ocorrem no próximo dia 7 de outubro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não terá o funcionamento de suas atividades na segunda, dia 8, em todo o estado. O mesmo ocorrerá na segunda, dia 29 de outubro, nas cidades em que houver o segundo turno das eleições no domingo, 28 de outubro. A determinação está contida no provimento número 1946/2012, que dispõe sobre a suspensão do expediente forense no exercício de 2012. Nos dias em que não houver expediente, funcionará o plantão judiciário. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, plenária de entidades do funcionalismo que milita em defesa do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, realizará nos dias 29 e 30 de outubro seu 9º encontro estadual. O evento coincidirá com 60 anos do IANSP, comemorados no dia 28, e pretende fazer uma avaliação das 6 décadas do Instituto, bem como projetar o trabalho do IANSP para os próximos anos. Nas próximas edições do programa Cidadania e Serviço Público, você poderá conferir toda a programação. Estão abertas as inscrições até o dia 11 de outubro de 2012 do concurso público para os cargos de escrevente técnico judiciário, referência 5, grau A, nível 1, da escala de vencimentos cargo efetivo, jornada de 40 horas semanais de trabalho, do SQC 3, do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas 10 regiões administrativas judiciárias. As provas serão aplicadas nas comarcas sede de cada região e o salário é de R$ 3.355,36, valor referente a 1º de março de 2012, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte. As inscrições devem ser feitas apenas na internet pelo site www.vunesp.com.br, com pagamento no valor de R$ 50 em qualquer agência bancária, boleto impresso pelo site. O concurso será dividido em 2 etapas. A. Prova com 80 questões objetivas e B. Prova prática de digitação. A aplicação da prova objetiva está prevista para o próximo dia 2 de dezembro. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, colocou no ar na última semana seu novo portal na internet. O espaço já vem adequado à interação com as redes sociais mais importantes da web. Além de notícias e informações da CNSP e de suas filiadas,
O portal já tem vídeos e áudios com diretores da Confederação, opinando sobre assuntos do funcionalismo. Basta acessar o seguinte site, www.cnsp.org.br. Cidadania e Serviço Público há 13 anos no ar de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato com o programa, você pode ligar para 11 3104 3836, mandar mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org, ou poderá também visitar o nosso site no endereço www.fespesp.org. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet. Clique no link Fespesp na TV em nosso site e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão que paga impostos, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.